Olá, eu sou Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do Himalaia e os seus mistérios ocultos espirituais, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Humildemente eu peço a vós, aperte o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. É 0800, é só apertar o botãozinho que está aí do lado direito de vocês, escrito inscreva-se. Não custa nada, minha gente. Vamos nos ajudar a botar essa luz para adiante, compartilhar com os nossos amigos, tá certo? Namastê a todos vocês. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito do Himalaia, da Cordilheira do Himalaia, que pega a China, que pega o Nepal, que pega a Índia, que passa pelo Tibete, ou seja, o Paquistão. Vários países compõem essa cordilheira do Himalaia, tá bom? E essa cordilheira, ela é tida como uma cordilheira muito sagrada para a espiritualidade, principalmente no tocante ao hinduísmo e ao budismo, tá bom? E ao budismo, tanto no budismo indiano quanto no budismo tibetano. E aí, minha gente, é que está a história, porque existem cidades espirituais ali no Himalaia. Cidades espirituais. Mas como assim, Marcos Vinícius? Cidades espirituais cidades espirituais, onde mentes iluminadas dirigem forças para o nosso próprio planeta. E aí, minha gente, a gente vê que isso não é uma novidade aqui pra gente. O próprio kardecismo fala das colônias espirituais como o Nosso Lar, que é a mais famosa que nós temos, que fica aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos várias outras colônias espirituais. E aí, aqui no Brasil, nós temos lá nos cultos de Jurema, nos cultos dos índios, né? Lá do Catimbó, dos cultos de Jurema, nós temos 7 cidades de Jurema. Jurema é uma cidade espiritual. E além da Jurema, temos mais 7 cidades nesse culto dos índios tupi-guaranis, dos primeiros habitantes antes da descoberta do Brasil. Isso já era cultuado. Essas cidades espirituais, esses mundos espirituais, que são mundos paralelos à Terra, já existiam, com entidades que ali habitam. Para além da Jurema, nós temos aqui também nos cultos afro-brasileiros a própria Aruanda. Aruanda também é uma cidade, uma colônia espiritual, mais ligado aí da Umbanda, né? Então, isso não é novidade para gente. Aqui mesmo na Amazônia, nós temos a cidade de Ratanabá, que também é uma cidade oculta, uma cidade mística, uma cidade que se torna também uma colônia espiritual. E todas elas têm uma fama de se encontrar em algum lugar que ninguém sabe onde está. Ou seja, se insere no lugar oculto. Tá bom? E isso é muito interessante a gente começar a observar. Tá? E no tocante lá no Oriente, ou seja, no nosso objeto de estudo hoje, que é o Himalaia, não é diferente. Nós temos cidades espirituais lá ligadas ao budismo, ligadas ao hinduísmo, tá bom? Essas cidades, uma delas é chamada Shambhala. Shambhala é uma das cidades espirituais que estão ali na cordilheira do Himalaia. O Himalaia é muito famoso com relação a seres iluminados que habitariam o topo daquelas cordilheiras, tá? Que são cordilheiras as mais altas desse planeta, junto com a Cordilheira dos Andes aqui na nossa América do Sul.
Tá certo? Então, Shambhala seria uma cidade ou colônia espiritual, também chamada de Shangri-La. Depende da tradição, se é mais hinduísta ou se é mais budista tibetana. Tá bom? Então, é uma cidade em que a paz reinaria, onde só existem seres iluminados, de pura natureza, de pura paz, de puro conhecimento e sabedoria, onde seres que praticamente romperam com a roda de Sansara, com a roda das encarnações, conseguem ali chegar de alguma forma. Ou seja, essas pessoas já estão caminhando para o Dharma, para a grande lei. Isso é muito interessante a gente observar, porque essa cidade é uma cidade que muitos dizem que é dirigida por seres que são verdadeiros iluminados, verdadeiros Budas, verdadeiros Cristos, e que ali eles governam o nosso plano, a própria Terra, com energias luminosas, energias que seriam imantadas à psicoesfera da Terra, energias de cura, energias altamente iluminadas, tá certo? E o próprio conhecimento, a própria sabedoria, alguns mestres que ali habitam, alguns mestres iluminados que ali habitam, de quando em vez passariam todo esse manancial de conhecimento aos seres humanos. Quando nós falamos nesse conhecimento, muito do que a gente tem a respeito do xamanismo, tá bom? Do xamanismo que a gente vai ver lá no Oriente, dentro das práticas do Kung Fu, imitando os animais, dentro das práticas taoístas, dentro das práticas hinduístas, são mestres que desceram o Himalaia e ensinaram aos homens. Tá bom? Ensinaram aos homens toda a sua ciência, toda a sua conexão com a própria natureza. E aí surgem os Devas, surgem esses seres chamados Devas, ou seja, seres iluminados, seres que são a própria divindade atuando no planeta. Falamos aqui no vídeo passado a respeito de Brahma, o Criador, falamos a respeito de Vishnu, o mantenedor, e falamos a respeito de Shiva, que é o destruidor e renovador da vida. Ele destrói tudo aquilo que não é luz e renova com uma luz renovada. Tá certo? Então, minha gente, ali mesmo no Himalaia, nós também teríamos a cidade ou o castelo de Shiva, no Monte Kailash. Vou botar a foto do monte aqui para vocês, onde seria a cidade em que fica o castelo do deus Shiva, Om Namah Shivaya, tá certo? E ali ele habitaria, fazendo toda uma manutenção planetária de morte e renascimento. É o Deus que seria o grande transmutador do planeta. Então ele destrói para reconstruir. Tá certo? Então ali no Monte Kailash seria essa habitação desse Deus, para você ver como que tanto os hinduístas quanto os budistas tibetanos e os budistas de outras vertentes também sabem da importância em que esses devas, em que essas entidades iluminadas, os devas lá no Oriente, né, minha gente? Mas aqui na África nós também temos divindades chamadas orixás, que também seriam devas. Seriam seres que dirigiriam a própria natureza, né? A Iemanjá no mar, o Anhansan o ar, e a Oxum a cachoeira, e por aí vai. Tá bom? As montanhas com Xangô. Então, minha gente, a gente percebe que em várias culturas nós temos cultos a divindades que dirigiriam, são inteligências que dirigem a própria natureza. Dirigem também os ciclos da natureza, como criação, a mantença, né, das leis divinas, do próprio Dharma, que é a lei divina, e a destruição e o renascimento. Olha que coisa bonita. Então,
pessoas de coração muito puro, pessoas de elevada espiritualidade conseguiriam espiritualmente adentrar nessas cidades espirituais, especialmente em Shambhala. Tá bom? Seres de pura luz, seres com coração muito já iluminados, em que manifestam o amor em sua plenitude, conseguiriam acessar os portais que têm guardiões. Em Shambhala nós temos guardiões que guardam os seus portões. Só entra quem tem merecimento, quem tem conhecimento, quem tem sabedoria para adentrar os seus portões e ali receber todo esse manancial. Tá certo? Então, minha gente, aí está um conhecimento da fonte de muitos dos ensinamentos que nós tivemos, do próprio budismo, do próprio hinduísmo, do próprio taoísmo. São seres que vieram de cidades espirituais, os próprios devas, que legaram à humanidade todo o manancial, que legaram os próprios devas, os próprios Vedas, que legaram os próprios Vedas, que são o conhecimento. E esses seres, eles conseguiam consciencialmente comungar com essas cidades espirituais. E essas cidades espirituais viraram como que lendas, tipo Indiana Jones, né? A cidade perdida. Todas essas cidades que eu falei, inclusive Ratanabá aqui no Brasil, nos leva a isso. A essas cidades como se fossem verdadeiras e as pessoas tentam encontrá-las de forma material, mas elas vivem de forma espiritual. No tocante a isso, falemos também de uma cidade espiritual lá no Oriente Médio, que é Israel Celestial. Israel Celestial não é Israel Estado. Israel Celestial é uma cidade espiritual, não é na terra, minha gente, não é na crosta terrestre. Ali é uma terra sagrada, em que mestres espirituais, mestres que seguiam a Cabala, que seguiam todo aquele ensinamento de Moisés, né, o ensinamento mosaico, conseguiriam, e até mesmo no cristianismo primitivo, gnóstico, conseguiriam acessar essa Israel celestial. Muito hoje se confunde a Israel celestial com a Israel da terra, ou seja, o próprio governo, Estado de Israel terreno. Isso é um erro. Porque a Israel que existe aqui no Estado é uma Israel completamente corrupta, né? Com erros, é isso que eu quero dizer. Corrompida, com violência, com toda uma gama de governo, né, que traz toda aquela sombra em que o homem hoje está submetido. As armas, né, as violências. É um mundo, minha gente, que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Estou falando do governo de Israel, não do povo de Israel, pelo amor de Deus. Tá bom? Tira isso à parte, o povo de Israel. Estou falando do governo de Israel. Que é um governo extremamente bélico, né? A gente sabe que tem outras nações ali que também são bélicas, não estou tirando isso. Mas o governo de Israel não tem nada a ver com a Israel celestial. Israel celestial está acima do Estado de Israel. E é uma Israel pura, divina, de puro amor, de pura união, de pura paz, de puro shalom. Tá certo? Então, minha gente, eis aí a confusão. A gente confundiu um Estado, né? Um Estado, no caso, embaixo, que é uma sombra da luz que existe em cima, que é Israel celestial. Lembrando que nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre as sombras e nós falamos sobre isso, né? Que existe a luz do mundo superior e que nós seríamos aqui embaixo a sombra desse mundo superior. É isso que eu estou falando, tá? É isso que eu estou falando. E todos nós, enquanto seres encarnados na Terra, vivemos nessa sombra. É simplesmente isso.
Ou seja, Israel não é exceção. Todos nós vivemos nessa sombra. Aqui no Brasil, em outros países, na Índia, no Japão, todos os países. Tá certo? Vivemos no mundo da sombra, da dor e do sofrimento. É isso. Tá bom, minha gente? Então vamos buscar essas cidades espirituais. Tente sentar confortável nos seus locais de meditação. Feche os olhos, respira, eleve sua consciência e tente projetar a tua consciência até lugares sagrados, como Shambhala, Shangri-La, o próprio Monte Kailash, tá bom? Para buscar sabedoria, conhecimento. Isso é importante, tá certo? Então, minha gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje a respeito da Cordilheira do Himalaia, lugar de elevada espiritualidade, lugar em que já podemos até considerar como uma oitava superior acima do nosso mundo, que é baseado no número 7, ali nós já estaríamos como um umbral para uma oitava superior, tá certo? Dizem que Shambhala é o lugar mais elevado a nível de colônia e cidade espiritual no nosso planeta Terra, tá certo? Namastê a todos vocês, até o próximo vídeo.